Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Quem se arrisca a investir seu dinheiro se o Estado não lhe garante a segurança de sua propriedade? É nesse contexto de insegurança que convidamos nosso membro do Instituto Paraibuna, Flávio Matos, empresário e presidente da SPM Pro Centro, Juiz de Fora. Por favor, Matos. Convidamos também a deputada estadual, delegada Sheila. O vereador Sargento Melo. E o empresário e vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, Guilherme Duarte. Boa tarde, quero agradecer aí a presença de todos vocês, agradecer a presença da deputada estadual delegada Sheila, do vereador Sargento Melo Casal, presidente da Comissão de Segurança Pública de Juiz de Fora, e do Guilherme Duarte, vice-presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora. O tema nosso aqui seria como empreender aqui com esses problemas de segurança em Juiz de Fora. Eu sou comerciante no centro há 23 anos e, além disso, desde que eu moro em Juiz de Fora, eu sou de Niterói, mas moro aqui desde 87, sou naturalizado mineiro, né? E sempre frequentei o centro da cidade, né? Então, esse nosso lindo comércio a céu aberto, e onde nós temos ali mais de 50 galerias, e sempre foi ótimo descer, resolver tudo no centro da cidade, subir, descer. Depois, quando eu comecei a trabalhar, né, também sempre meus empregos foram na cidade, agora há 23 anos ali no Brás Shopping. E eu tenho notado uma coisa que, por isso desse painel, que me chama muita atenção, que hoje Juiz de Fora, esse centro nosso, tem ficado um pouco complicado. Então, nós estamos vendo assim muitos problemas de lojas sendo assaltadas, nós estamos vendo problemas à noite. Você tem hora que você já não se sente à vontade, né, de andar ali no centro da cidade com aquela calma, com aquela tranquilidade. E o que nós temos discutido aqui, que o Juiz de Fora nós temos que trazer pessoas da região para cá, para esse nosso centro comercial. Então, para isso eu trouxe aqui nossos convidados aqui para conversar, né, sobre esse assunto, o que eles acham sobre isso. E queria pedir a palavra aqui, né, para a deputada, para a delegada Sheila. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, os heróis da resistência, né, como nós, estamos aqui desde cedo, do primeiro horário, parabenizar demais ao Carlos Eduardo, ao Dr. Carlos, né, por estar aqui dirigindo esse evento mosaico, a todos os idealizadores, ao Flávio Matos, que está desde o início, né, conversando com a gente sobre esses painéis, organizando tudo também. Eu achei uma iniciativa super válida, aprendi muita coisa aqui hoje, ouvi muita coisa boa, e quem não ficou até o final perdeu, né, Flávio? E gostaria também de cumprimentar o Guilherme Duarte, já é parceiro nosso, amigo já de muito tempo, lá da Associação Comercial e Empresarial. Nós
colega de trabalho aqui, Sargento Melo, né, essa figura super importante aqui para a cidade de Juiz de Fora, hoje presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, já fomos vereadores juntos também, aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Enfim, cumprimentar a todos, o Charles Evangelista, né, meu companheiro aí de vida, de trabalho, que está aqui conosco também. Esse tema, segurança pública, é algo bastante complexo, porque nós sabemos que uma coisa depende da outra. Né? Por exemplo, a falta de segurança na região central, como o próprio Flávio Matos falou. Né? Nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão ali fazendo aqueles arrombamentos... de seguranças aqui, todos que passaram, não tiveram o tato de saber fazer, buscar informações para auxiliar as forças de segurança, para a gente fazer uma política séria de segurança pública na nossa cidade. Nós não podemos esperar só da Polícia Militar, da Polícia Civil, para fazer a nossa segurança. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando que a casa dele foi furtada, mas ele mesmo não tomou conta da sua parte. Não foi orientado como é que pode ser feito um monitoramento da sua própria casa, do seu próprio estabelecimento. As empresas que prestam serviço aos nossos prestadores, né, de impostos aqui, os nossos arrecadadores de impostos, essas empresas que estão atendendo dentro da nossa cidade, elas estão realmente dentro dos parâmetros que cidades deveriam ter? Ou somente entram para fazer monitoramento de qualquer forma, igual é feito aqui? É isso que precisa ser trabalhado. É isso que o secretário de segurança da nossa cidade deveria estar fazendo. O nosso secretário de segurança deveria estar aqui, verificando o que está acontecendo, o que os nossos empreendedores estão sofrendo aqui no nosso limite da nossa cidade. Infelizmente, enquanto a gente estiver com as políticas sociais passando por cima das demais políticas, né, necessárias do nosso município, é assim que nós veremos uma cidade desorganizada, uma bagunça. Nós enxergamos muito bem. Imagina um cidadão hoje que não consegue, né, não tem a visão dele completa, não precisa ser cego totalmente não, ele andar em nosso calçadão, andar nas nossas vias, aqui no nosso município. Amém. É que eu preciso também, por causa do tempo, também, desculpa, o Guilherme também tem um... Eu não sabia do tempo. É sempre que o Guilherme quer perguntar umas coisas para vocês também. Pode. Então, são as políticas públicas que estão causando a degradação do nosso centro da cidade. Políticas públicas equivocadas. Pessoas em funções importantes no nosso município não sabem cuidar da própria vida e cuidam da vida do coletivo. Então, as escolhas políticas, como nós estávamos falando, extrema está dessa maneira, porque as pessoas chegaram lá e acordaram. E nós estamos vivendo aqui uma vida antiga, pessoas pensando só ideologicamente, uma luta ideológica na cidade de Juiz de Fora. Esquerda, direita, centro. Mas aí na hora de escolher, pode ser da esquerda ou da direita, na hora de escolher o seu secretário, escolhe a pior pessoa que tem e coloca numa função muito importante. E nós teremos aí a somativa de tudo que está de ruim em todas as cidades mineiras, vocês verão em nossa cidade há muito tempo. Porque eles não querem corrigir a política pública do nosso município, na questão social. Nós vamos ficar lutando, debatendo e vamos, igual o Adriano falou, daqui 4, 5, 6 anos, nós vamos estar continuando conversando aqui como é que deve melhorar o centro da cidade e o nosso município na questão de segurança e também na questão social que eu acabei envolvendo aqui. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado, doutora. Obrigado. Desculpa a minha fala. Obrigado, Sargento Melo. Guilherme, a gente trocou uma ideia antes aí e queria que você falasse mais um pouquinho das dores aí, porque tem muita informação que chega a você aí, né, pela associação comercial, e você também me mostrou ideias bacanas, né, e nós temos, né, que buscar soluções, né. Eu queria que você comentasse aí, desse o parecer aí seu aí sobre o assunto. Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde, né, a todos. Quero, Flávio, agradecer
o convite, né, para estar aqui, e me sinto muito honrado de estar representando a Associação Comercial, né, nessa tarde. Cumprimentar minha amiga delegada Sheila, meu amigo vereador Melo Casal, e parabenizar, né, o Instituto Paraibuna, em nome do meu amigo Carlos Eduardo, pela realização desse mosaico, que é um fórum de debate muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que aqui em Juiz de Fora falta a gente estar conversando mais mesmo sobre empreendedorismo, porque são nesses debates que surgem ideias e que a gente com certeza vai conseguir, né, melhorar um pouco o ambiente de negócios e melhorar a situação econômica do nosso município. O Adriano, e é difícil falar depois do Adriano, né, Melo? Porque deixou a gente na saia justa aqui, mas ele comentou sobre a situação, né, de Extrema. E Juiz de Fora vive um processo de desindustrialização ao longo de décadas, né? Nós lá atrás já fomos chamados de Manchester Mineira, mas isso ficou muito no nosso passado, e a cidade hoje, ela tem quase que 70% da sua geração de emprego e de renda através do comércio e do serviço. Então, quando a gente coloca o tema, Flávio, da segurança pública, né, em relação ao ambiente de negócios, nós temos que olhar para aquilo que ainda restou na nossa cidade, para aquilo que nós temos de melhor, né, que é o comércio. Hoje, Juiz de Fora tem um centro comercial que a gente tem até o hábito de dizer que é um shopping a céu aberto, porque ele tem uma característica, Adriano, muito distinta das demais cidades, porque o nosso centro comercial ele é feito de muitas galerias, e isso é uma coisa que a gente não encontra facilmente. Eu, né, com o meu negócio, eu sou comerciante, tenho lojas de varejo e atuo em algumas cidades e conheço muitas cidades do Brasil, e sempre que eu vou visitar alguma cidade, até por ofício de trabalho, eu gosto de ir ao comércio, ao centro da cidade, para poder verificar. E posso dizer para vocês que eu conheço, assim, cidades do tamanho e do porte de Juiz de Fora, eu não conheço nenhuma que tenha um centro da cidade, sabe, tão aquecido, um centro da cidade com um comércio tão pujante como a nossa cidade. E aí, a gente precisa de cuidar, porque a cidade, quando vai ficando muito grande, normalmente você vai tendo uma degradação do centro da cidade, do centro comercial. Isso aconteceu com São Paulo, isso aconteceu com Belo Horizonte. Eu falo porque já tive a oportunidade de ter lojas no centro de Belo Horizonte, bem ali na Praça 7, delegada Sheila. E você tem a obrigação de colocar um segurança particular na loja. As pessoas, os clientes, eles ficam com medo de frequentar o centro da cidade, porque de fato ele é perigoso. E aqui em Juiz de Fora nós ainda temos, apesar dos problemas, nós ainda temos um centro da cidade em que as pessoas gostam de frequentar. Todo tipo de classe social frequenta o centro comercial de Juiz de Fora. Só que nós precisamos que o poder público cuide mais desse único jardim que sobrou, porque a gente precisa de ter políticas públicas para ter um processo de industrialização novamente, porque, como o Adriano disse bem, é ali que vem uma massa salarial que vai poder fazer com que as pessoas, com que a cidade tenha poder de consumo e que aumente a renda das pessoas. Enquanto o Extrema tem 300 mil reais de renda per capita, o Juiz de Fora tem 6 mil reais. Então, essa é a nossa realidade. Então, enquanto a gente não muda isso com uma política pública, que Extrema deu o exemplo para nós, de que uma política pública séria e eficiente, com planejamento, é capaz sim de mudar o rumo de uma cidade. Não vai ser em 4 anos, não vai ser em 8, é um projeto que precisa de ter segmento, assim como houve lá em Extrema. A gente tem que, né, parar para pensar e tentar nos organizar como sociedade civil, para que Juiz de Fora também possa dar uma guinada nesse sentido.
Mas aí, voltando, Flávio, à questão do centro da cidade, nós temos um problema hoje, né, que a gente luta muito lá na Associação Comercial pela revitalização do centro. Hoje, Juiz de Fora, se você tem pessoas aqui do mercado imobiliário, se você lançar um edifício, um prédio de luxo, apartamentos de alto padrão, em ruas do centro da cidade, ele tem altíssima liquidez, porque nós ainda temos o hábito de frequentar o centro da cidade, é gostoso descer o calçadão da Rua Alfa, de tomar um café, e nós não podemos perder isso. E já existem coisas acontecendo que vai de encontro com isso que a gente pensa, com essa longevidade, né, de um centro comercial que seja bom para todos frequentarem. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma visita recentemente a Montes Claros. E Montes Claros tem uma população próxima a Juiz de Fora, um pouco menor, mas lá tem um shopping popular maravilhoso. Você não vê ambulante nas ruas do centro comercial de Montes Claros, assim como nós temos o exemplo do Shopping Oiapoque em Belo Horizonte, que mudou a realidade do centro de Belo Horizonte com relação à ocupação desordenada de ambulantes. E Juiz de Fora, a Associação Comercial vem lutando há muitas décadas, com muitos prefeitos, para que a gente possa criar um centro que vai dar dignidade, inclusive, para o vendedor ambulante, porque um shopping popular tem praça de alimentação, tem banheiro decente para que eles possam frequentar, e hoje a gente vê na nossa realidade o vendedor ambulante ocupando de maneira irregular as nossas calçadas. E apesar do vendedor ambulante não ser um provedor de violência, gera sim uma sensação de insegurança para o cliente, para o pedestre que vai frequentar o centro da cidade e tem as nossas calçadas sendo ocupadas de maneira irregular, ora por ambulante que é honesto, que é trabalhador, que leva para sua casa o sustento da sua família desse serviço informal, mas ora também por ambulante que está ali traficando drogas, ora por ambulante que está ali vendendo armas brancas, faca, canivete, e de vez em quando a gente tem problema de um ambulante brigando com outro com arma de fogo. E será que Juiz de Fora vai ficar mais quantos anos para a gente ter vergonha e criar um shopping popular para a nossa cidade, para reorganizar pelo menos o que sobrou? Porque se nós não somos mais uma cidade industrial, se nós somos uma cidade comercial, o que é que nós queremos do nosso comércio? Então, eu acho que a gente pode, junto com os representantes, né, da nossa cidade, junto com o poder público, deixa eu só te cortar. Tentar mudar essa realidade, né? É realmente o desgaste que você está falando. Tem que ter alguém que queira ter o desgaste de fazer essa ação. E essa ação é política. A correção tem que ser pela política. Somando o que você está falando, sobre resolver a situação do ambulante em nossa cidade. Eu concordo, só um segundinho, Flávio, por favor, eu concordo que ela é um problema político, ela tem um desgaste, mas eu acho que esse desgaste, político, ele na minha visão, ele tem uma visão distorcida sobre isso. Por que eu vou te falar isso? Hoje, se você for a Belo Horizonte, qualquer um de nós, e perguntarmos um vendedor ambulante lá do Shopping Oiapoque se ele está arrependido de ter saído para a rua e ter ido para o shopping, eles vão responder para você que nunca. Hoje, agora veio essa pandemia, atrapalhou muito o comércio, mas antes da pandemia, um box de um ambulante lá no Shopping Oiapoque, dependendo da localização dele, valia R$300 mil um ponto, para um ambulante sair, para outro entrar. Então acho que é muito mais chamar os ambulantes, fazer a comunicação adequada, mostrar para eles que o que a prefeitura quer não é atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, é melhorar, é dar dignidade, e aí falta realmente um pouquinho de vontade política para resolver. Gostaria de comentar. Eu gostaria de comentar que a gente começa falando do centro da cidade, né? Mas é como se fosse o case, né, para o resto das regiões, né? Porque o centro da cidade é uma população
residente ali de 20 a 25 mil, onde frequentam-se os outros 550 mil habitantes, e que dali se replica as soluções, né, para os outros centros comerciais, né? São Mateus, São Pedro, Benfica, etc. E o que eu coloquei aqui de 3 pontos, né, dessa conversa, então nós temos problema ali de ambulante, que eu acho que seria um problema ali um pouquinho municipal, ali mais para o Melo. Tem um outro problema aqui que eu vejo assim, que é aquele problema de prende e solta, né, que eu fico sabendo de caso, lojistas foram assaltados, então o pessoal pega lá a câmera de segurança, espalha no grupo e tal, passa 3 meses, teve um assalto em outra loja, a polícia falou que prendeu o cara, depois está o cara solto de novo. Então o tal do prende e solta, que eu acho que isso daí, não sei onde seria essa conversa, né, da gente chamar o judiciário para trocar uma ideia, por que esse povo com a lista corrida, às vezes de 70 crimes, está sendo solto. E, né, o terceiro ponto, né, que seria essa acolhida. Então eu vou fazer uma pergunta que eu vou passar para eles, que seria o seguinte: o que a gente consegue trazer, né, da proposta aqui do Mosaico, né, até para a gente não ficar naquela ideia assim, de só reclamar e a gente não tentar ficar sem nenhuma proposta. O que a gente consegue trazer aí, a deputada estadual? O que a gente pode trazer de coisas do Estado, se lutar pela gente aqui, seja do melhor efetivo, mais base móvel, ou junto à Secretaria Social, de um melhor acolhimento, e depois para o Melo, de tentar, Melo, junto com seus amigos, né, colegas lá da Câmara de Vereadores, de tentar abrir os olhos, né, e desses problemas dos ambulantes, né, e dessa acolhida também. E uma coisa eu estou curioso para saber, da onde que a gente conseguiria o dinheiro para uma felicidade de 450 câmeras de segurança em Juiz de Fora? Olha que sonho, já pensou? Né? Eu acho que isso não é ruim não, porque assim, até na audiência pública lá, eu comentei com o Melo, eu falei na frente lá, eu fiquei sabendo que Rio Novo acho que tem umas 90 câmeras de segurança, chega em Tabuleiro, deve ter umas 50, 90 também, você chega lá em Piau, tem umas 50, você vai descendo aqui para todo mundo, Olho Vivo, está tudo funcionando. Então eu sei que é uma contrapartida do Estado, outra contrapartida do município, mas eu queria que todo mundo conversasse e ajudasse a gente nisso, vocês se empenhassem nisso, e a gente tentar dar uma mão para a gente. Delegado, vou passar a palavra para você. Então, em relação às câmeras de segurança, não é caro, gente. Basta ter vontade mesmo de fazer, não é muito caro. As câmeras, você citou aí de Rio Novo, eu fiz através de emenda parlamentar, transferência especial de recurso, o prefeito mesmo licitou, comprou, já estão lá funcionando, Rio Novo, Descoberto, Rosário da Limeira e vários outros municípios. Rosário da Limeira é um exemplo onde aconteciam muitos furtos de gados e furtos em residências em áreas rurais. Depois que nós instalamos as câmeras lá, em parceria com o município de Muriaé, com as polícias fazendo o monitoramento dessas câmeras de forma integrada, elas foram instaladas em dezembro de 2021, e desde então só houveram 4 casos de furtos, os 4 casos foram solucionados com os criminosos presos. Então eu acho que realmente funciona. Hoje em dia, com a tecnologia avançada aí, já é um modelo ultrapassado. Hoje nós temos aí várias empresas de tecnologias que inclusive estão fazendo a locação dessas câmeras, e eles são responsáveis pela manutenção, porque as manutenções são caras, não adianta vir aqui fazer investimento grande, comprar esse equipamento caro, e ele ser danificado e depois não ter dinheiro para consertar e ficar por isso mesmo, igual está acontecendo agora. Então, nós temos já essas empresas que fazem esse tipo de serviço. Conheço vários municípios que a gente trabalha junto e que está dando muito certo. Tá? Então, eu acho que isso mesmo é uma falta de vontade e nós precisamos cobrar muito, porque segurança pública é dever, sim, do Estado, mas é responsabilidade de todos, inclusive dos municípios. E eu falo para os senhores que, historicamente, o município de Juiz de Fora não ajuda em nada na segurança pública. Eu desconheço
outro município desse estado que eu tenha ido, que eu tenha parceria, aonde não existe essa contrapartida da prefeitura com a Polícia Civil, por exemplo. A Polícia Militar, eu acho que alguma coisa eles até ajudam, mas com a Polícia Civil inexiste um convênio, nunca existiu e não estão nem aí. E nós temos aí, ele falou em relação às questões dos investimentos do Estado, problemas até muito mais sérios que estão nos preocupando demais e tirando sono em relação a Juiz de Fora. Claro que o furto também é grave, o assalto incomoda, mas nós temos aí Juiz de Fora se tornando uma rota do tráfico de drogas e do crime organizado, vários grupos integrantes de Comando Vermelho, inclusive aqui, atuando na nossa cidade de forma violenta, e estamos preocupados com essa questão, mas já estamos agindo de forma contundente. Recebemos um número importante de escrivães de polícia, que era um gargalo grande na investigação da Polícia Civil. Para se ter ideia, hoje nós tínhamos delegados de polícia em Juiz de Fora que não tinham um escrivão. Como que o delegado trabalha sem um escrivão? Entenderam? Então hoje esse problema já foi corrigido, recebemos um número importante de policiais. Isso é tudo fruto de representatividade política, né, da segurança pública. Também estaremos recebendo outros policiais que estão formando. Recentemente agora, houve uma troca no comando da Polícia Civil aqui, temos novo chefe de departamento, semana passada, novo delegado regional com perfil operacional combativo, que comandava a delegacia de grande porte em Belo Horizonte, e nós estaremos inaugurando em pouco tempo aqui um núcleo da Draco, aqui em Juiz de Fora, com uma força-tarefa importante para expulsar essa gente daqui. Já fica o recado, porque aqui nós nunca permitimos que eles entrassem e não vão permanecer. Tá? Esse núcleo da Drago, e estaremos retornando também com todas as delegacias especializadas que foram extintas, a meu ver, de forma errônea e irresponsável, que é a Delegacia Especializada de Combate ao Homicídio e a Delegacia Antidrogas. E só para constar, para comprovar, só no ano de 2022, Juiz de Fora fez a maior apreensão de drogas do estado de Minas Gerais da história. Mais de 15 toneladas de substâncias entorpecentes que foram interceptadas pela Polícia Civil atravessando a nossa cidade. Só que essa droga não só atravessa a cidade, ela se aloca aqui na nossa região rural e depois vem os vizinhos buscando aos poucos de carro. Só que para isso eles instalam núcleos aqui e começa essa guerra sangrenta por pontos de vendas de drogas na nossa cidade. Isso é real, está acontecendo, mas nós já estamos de olho, porque reflete em tudo, né? Daqui a pouco a gente não pode mais sentar num barzinho com a família com medo de uma troca de tiros de fuzil para todo lado, que acontece a menos de 200 quilômetros daqui. Essa é a realidade. Então tá jóia. Então conto com vocês. Obrigado. Sargento Melo. Então, Flávio, esses projetos, antigamente o Estado tinha um convênio com o município a respeito do Olho Vivo, e esse contrato já acabou. Então, a partir do ano que não me lembro bem, já é o município que tem que tomar conta, inclusive, da manutenção do Olho Vivo. Porque vocês não fiquem sabendo, algumas câmeras nem estão funcionando direito, as manutenções são péssimas. Então, a gente não pode ficar falando quais são, porque aí você está armando o inimigo, né? Então, muitas vezes você não vê a Polícia Militar, nem a Polícia Civil ficar reclamando disso. Nós temos aí uma fábrica de multas em nosso município, pelo menos, quando eles falam assim, mas pelo menos se estiver usando o valor de maneira correta, tá bom. É assim que muita gente usa, né? Vem aqui, multa a gente, tem que ficar pagando mais imposto, e a gente não sabe onde o dinheiro vai. E assim é aqui. A gente vê o quanto dá dinheiro, uma fábrica de multa, que já que estamos sendo multados, não poderia estar sendo investido em algumas câmeras, fazer de uma maneira conjunta, a Polícia Militar, a Polícia Civil, um centro aqui, né, um centro regional de informações com essas câmeras e tudo, não. A gente não sabe o que ocorre nessa cidade, a gente não consegue ter informações simples aqui entre os órgãos. Quanto ao convênio com a Polícia Militar, esse convênio ele dá alguma coisa à Polícia Militar, né, mas é muito pouco. Só para vocês entenderem, há pouco tempo nós fomos procurados por um comando do batalhão que ele não conseguia tapar uns buracos dentro do batalhão. Quer dizer, as viaturas já começam a se danificar dentro do batalhão. É uma questão
estadual e municipal. E nós começamos a ver, Flávio, um problema muito grande que nós ficamos parados e nós não observamos. Juiz de Fora era uma área, uma zona que cuidava dos cursos profissionais, principalmente da área de segurança aqui na nossa região. E aí foram criadas algumas escolas em algumas cidades da Zona da Mata. E vocês podem sentir diretamente no centro da cidade que nós perdemos algum policiamento. Não sei se vocês lembram que tinha os policiais do centro, os meninos de informações, porque os nossos cursos hoje eles foram divididos por algumas cidades, que eu acho que foi de maneira equivocada, porque Juiz de Fora é o centro de atenção da Zona da Mata. E quando tem os eventos de grande proporção em outras cidades, quem atende essas cidades é Juiz de Fora. Então a gente está pegando alguns policiais nossos que poderiam estar atuando aqui, estão indo para outras cidades fazer eventos. Se a gente tivesse aqueles cursos de formações que eram centralizados aqui, a gente poderia estar atendendo Juiz de Fora e atendendo os municípios vizinhos. Então as demandas de Juiz de Fora aumentaram para a Zona da Mata, mas o número de profissionais diminuíram. É uma coisa que o Estado precisa ver, mas é uma coisa muito cara, é o que eu falo para vocês. Não só de recursos humanos, mas de tudo. Tudo é muito caro, então é pouco visto. Quanto o cinturão, que eu falo para vocês sobre o cinturão de segurança, que a nossa deputada está ajudando a cidade de Rio Novo, tem trazido melhorias para lá, a gente não vê aqui a cidade andar. Os investimentos aqui nessa questão de monitoramento, parece que para eles não vai surtir efeito. Né? Se você hoje for verificar quem furtou uma loja da sua cidade, dependendo da câmera do olho vivo, você não vai saber quem foi. Você não consegue tirar, nem que seja um mês, aquele cidadão, quanto mais de furtos em lojas, você não consegue tirar ele da rua, porque até que a investigação descubra que ele já formou aí quantas vítimas na vida dele ali. Né? Então é uma questão que é questão de execução. E execução é o que o nobre Adriano falou, não é para qualquer um. Né? Quando você falou que tem que escolher bem os seus secretários, os nossos secretários aqui precisam entender de segurança pública de verdade, para você buscar até investimento. A busca de investimento, principalmente nessas áreas, tem que ser pessoas que têm conhecimento técnico. E saiba quando vai debater, tem que ter em conjunto com a polícia e com a polícia civil, porque muitos problemas que vão estar aqui sociais, a gente vai conseguir resolver com a ajuda da polícia militar e da polícia civil. Obrigado. Então tá, joia. A presença de vocês, as opiniões. Só agradecer que eu esqueci, tá? Flávio, você, o Catu, a todos vocês do Instituto Paraibuna, parabéns pelo que vocês fizeram. Eu iniciei minha fala, fui insensível de não ter lembrado do trabalho de vocês aqui, trazer pessoas especiais aqui, de ter conhecimento técnico. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês, a presença. A gente teve que encurtar um pouquinho o tempo, né? E anotamos as sugestões aqui para nós fazermos nossos trabalhos aí e cobrar aí a sociedade. Tá bom? Vamos. Obrigado, gente. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano.